Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, o que causa a depressão? Nesse vídeo eu vou te falar de uma forma muito simples, fácil de entender e resumida o que causa a depressão. Então, será que é uma perda? Será que é um trauma? Ou o estresse do dia a dia? Será que é a alimentação, as medicações que a gente toma? Ou processos genéticos? Ou intoxicação? Ou o estilo comportamental, o ambiente, ou problemas de ordem espiritual, né? Enfim, o que será que causa a depressão? E qual é a causa de um quadro depressivo? Por que algumas pessoas têm um quadro depressivo frente a uma frustração e um trauma e outras pessoas não a têm? Hoje iremos falar sobre as causas e os fatores associados ao quadro depressivo. Então acompanhe porque esse vídeo está muito completo e você vai entender essas causas. Caio Crissi aqui, eu sou terapeuta especialista em análise comportamental e medicina germânica e hoje nós iremos falar sobre os 5 principais causadores de um quadro de depressão. Eles não são as únicas causas, ok? Mas são as principais, os principais fatores que levam uma pessoa a ter um quadro depressivo, um quadro de esgotamento, de perda de prazer e perda de energia. Então vamos começar falando das causas de um quadro depressivo e eu gostaria de falar para vocês que se alguém der para vocês uma única explicação, uma única causa do porquê você tem ou está com um quadro depressivo, ou qualquer outro quadro que seja, uma única causa do porquê você sente, pensa e faz o que faz, desconfie desta pessoa, porque nós somos muito complexos e nunca de forma alguma uma única explicação vai dar conta de toda a complexidade do que é o nosso comportamento. Então eu vou listar aqui e passar para vocês os fatores de risco que somados geram um quadro depressivo e é importante que todos saibam disso, principalmente quem já está passando pela doença. Qual o primeiro fator então que eu listei aqui para vocês? São os padrões familiares, que muitos confundem e muitos profissionais confundem como se fosse o processo genético. E isso não é genético e eu provo isso para vocês. Então tem estudos que mostram que se você tem um pai ou uma mãe depressiva, você corre o risco 2 vezes maior de ter depressão do que alguém que não tem os pais depressivos. Mas aí você pensa, Caio, então isso aí é genético, né? Não, não é genético. Isso é o convívio, são os padrões de comportamento, pensamento e sentimento. Quando vivemos com pessoas, temos a grande tendência de copiar os seus padrões. Então, pessoas mais acomodadas, mais frustradas, com menos gestão emocionais, gestão emocional, pessoas mais inseguras, afetam diretamente a nossa mente e o nosso comportamento. E eu explico muito a fundo isso aqui para vocês em um outro vídeo, para vocês entenderem esses padrões familiares de comportamento, de convívio. E olha que interessante, se você tiver pais depressivos e ainda ter um avô ou avó depressivo, o seu risco é 3 vezes maior de desenvolver a depressão. Então, as pessoas falam de genética, mas não tem uma comprovação em cima no caso da depressão. O que a gente consegue reparar são padrões de comportamento. Então, nós temos que mudar os padrões e não achar que você é simplesmente um refém da genética. Tem muitos médicos que falam que é genético e aí os pacientes eles abrem mão de ir para cima da depressão e tentar de fato resolver essa doença, achando que já está condenado a isso. Então, é genético, então o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Mas, obviamente, não são só os padrões comportamentais que farão você ter a depressão. Mas se você tem depressivos na família, fiquem mais atentos, porque as chances de você que convive com pessoas que já têm depressão ou que tiveram depressão, o risco de você se tornar um depressivo, ele é maior sim, isso é evidente. E o segundo ponto, estresse acumulado, os estressores. E hoje quem que não passa por um pouco de estresse? Então o que significa isso? As perdas na infância também, as perdas importantes, negligências na infância e na adolescência, crianças que não foram cuidadas como deveriam ser,
abuso físico, abuso mental, abuso emocional, abuso sexual também. E isso também é um risco grande de fator de risco. E o nosso estresse do dia a dia, do trânsito, do trabalho, os problemas familiares, os problemas financeiros, a privação do sono, né? E tem vídeos aqui que eu irei explicar sobre a insônia aqui também, que tem a perda do sono e acaba entrando num ciclo muito complicado e vicioso. Então esse segundo ponto também é um grande causador de depressão. E claro que sozinho o estresse ele não causa depressão, mas ele é um pilar sim muito importante. Então quais são os seus traumas? Como está o seu emocional? Como estão suas referências da infância? Isso são fatores de risco, assim como o estresse diário, junto da privação de sono. Isso sim são fatores de riscos importantes para um quadro depressivo. Então acompanhe os vídeos do canal que tem explicações muito profundas aqui sobre depressão, quais os tipos de depressão e as formas naturais de você tratar essa doença e muitas outras coisas mais específicas que eu estou falando aqui no vídeo para você. E o terceiro ponto, atividades e substâncias tóxicas. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso organismo, tudo que fazemos influencia o nosso corpo, a nossa mente e como o nosso cérebro também processa as informações. Então, tem alguns hábitos e algumas substâncias que ingerimos no nosso dia a dia que são fatores de risco para um quadro depressivo, como o sedentarismo, muita bebida, muito fumo, drogas, alimentos processados e industrializados, ou os que têm muito açúcar, né, que possuem muitas características mais inflamatórias, como os carboidratos simples, por exemplo, né? Isso pode ser um fator de risco para a depressão. Então, dietas com alimentos anti-inflamatórios ajudam a tratar a depressão e eu falo sobre isso aqui com vocês também. Então, sedentarismo também tem um perfil muito tóxico e a atividade física ajuda muito em quadros leves e moderados de depressão. Então, manter as atividades físicas é um ponto muito positivo. E os produtos de beleza que contêm alumínio e outros metais pesados também nos intoxicam, assim como as medicações também podem causar depressão. Então, muitas medicações de outros tratamentos que você faz podem afetar diretamente o seu humor e o funcionamento do seu corpo. E fica tranquilo que eu vou falar aqui em um vídeo sobre essas medicações que podem levar a um quadro depressivo. Então, em outro vídeo eu te explico mais a fundo isso. E também a deficiência de hormônios, a tireoide, por exemplo, a exaustão adrenal. Então isso aqui você tem que ver urgentemente junto das suas vitaminas, como vitamina B12, vitamina B9, a vitamina D3, o ferro, entre outras. Você tem que fazer um check-up com relação a isso. E antes de ir para o próximo item aqui, que é um dos mais importantes no quadro depressivo, por favor se inscreva no canal que eu estou começando aqui, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas. Bom, o quarto ponto é o intestino. E o intestino, pessoal, é o nosso segundo cérebro. É ele que produz mais de 80% da nossa serotonina, que é o neurotransmissor mais importante quando falamos sobre depressão. É muito comum os depressivos terem baixos níveis de serotonina. Por isso se toma os recaptadores de serotonina, né, que são os medicamentos mais usados nos depressivos, como a fluoxetina, por exemplo. Mas isso daí também quase ninguém fala para as pessoas ou para os pacientes. E aí eu te pergunto, por que tomar medicações que têm efeitos colaterais sem antes consertar a verdadeira causa, sem antes consertar o intestino do paciente para ele voltar a produzir serotonina? Será que é uma desinformação ou apenas uma questão de interesses pessoais? Então é o seguinte, se você tem o intestino muito preso ou muito solto, fique atento, porque isso pode ser sim uma grande causa, não somente da depressão, mas como de muitas outras doenças, como doenças autoimunes. Então o intestino ele é mega importante e cada vez mais nós temos estudos científicos e testes comprovando isso, comprovando como que ele funciona e como ele interfere na nossa saúde. E o quinto ponto, Caio, qual seria esse quinto ponto?
Lembrando, pessoal, que nós temos mais de 12 pontos específicos que podem causar a depressão. Mas esses que eu estou falando aqui, sem dúvida alguma, são os principais, que mandam ali 85, 90% dos casos. E o quinto fator, então, é a diminuição nas conexões entre os neurônios. Então, quando temos um quadro depressivo, nós temos uma perda nessa comunicação entre um neurônio e outro. E isso fica muito diminuído, e essa diminuição entre os neurônios está diretamente relacionado à depressão e à alteração dos neurotransmissores, como eu falei, do intestino, que produz ali a 80% da nossa serotonina. Mas nós temos também a dopamina e a noradrenalina. É por isso que se dá tantos remédios para corrigir essas deficiências de neurotransmissores. Então, quais são os principais? Seria a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Por isso você fica mais lento, sem prazer na vida, sem vontade, sem motivação, sem ânimo. Então a serotonina, resumindo, é a nossa resposta a perigos, a ameaças. E aí nós ficamos mais sensíveis a ataques e críticas. Ficamos mais sensíveis também a frustrações e a ameaças do mundo externo. E a noradrenalina? A noradrenalina tem a ver com o nosso nível de energia, sensibilidade também à dor física. E ela também é muito ligada a menos motivação. Menos noradrenalina, menos motivação. E a dopamina tem a ver com a nossa concentração, também tem a ver com a motivação e com o senso de prazer, de recompensa. Então, quanto menos dopamina você tiver, menos concentração, menos agilidade mental, menos sentimento de prazer nas atividades que você gosta de fazer ou que antes você gostava, não é mesmo? Bom, esses são os 5 fatores principais que eu quis passar aqui para vocês, que estão relacionados à depressão, mas claro que tem outros, como eu falei para vocês. Nós temos que entender que o quadro depressivo é uma soma de vários fatores. Eu costumo falar que é igual um polvo, exatamente. Se um polvo ele gruda ali em você, com seus 8 tentáculos, não adianta você ir lá e cortar um único tentáculo, porque ele não vai te soltar de jeito nenhum. Você tem que cortar todos os tentáculos, e assim também é a depressão. Se você aplicar e fazer o que tem que ser feito, é totalmente possível você se curar dessa doença e se ver livre dela, tá? Então é totalmente tratável, e é por isso que eu estou aqui fazendo esses vídeos para vocês, para passar essas informações. Então, quanto antes vocês começarem a se tratar, melhor serão os resultados. Por quê? Porque a depressão nos gera outras doenças. Então, quadros leves e moderados, e até mesmo graves, eles são totalmente possíveis de serem tratados e corrigidos. E digo mais, as pessoas que implementam tudo que tem que ser implementado, essas não voltam mais a ter sintomas da depressão e conseguem retomar aí, ter uma vida totalmente saudável novamente, ter qualidade de vida e conseguir fazer as coisas do dia a dia, trabalhar normalmente. Então se trate, procure um profissional, insista no seu tratamento, porque você pode sim melhorar e se libertar da depressão. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui comigo, espero ter ajudado de alguma forma a todos vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!